Não estamos sós, foi o que os guardas disseram. Mas não foi isto que os discípulos sentiram naquela hora. No final da vida de Jesus, teve momentos angustiantes para os discípulos, para todos aqueles que creram em Jesus. Todos aqueles que o amaram, ou que o amavam, todos aqueles que creram que ele era o Messias prometido, todos eles ficaram sem chão. Ficaram desorientados, assustados, desamparados, num sofrimento atroz. E sem entenderem nada do que tinha acontecido, ou muito pouco daquilo que tinha acontecido. No capítulo anterior, capítulo 23, versículo 27, diz que naquela última hora em que Jesus estava na cruz, diz que uma grande multidão, em que se viam algumas mulheres, choravam e lamentavam por causa dele. Muita gente estava a sofrer. As mulheres, na versão de Almeida, diz que a dor era tanta que batiam no peito, expressando assim o seu lamento por aquilo que estava a acontecer a Jesus. Um pouco mais à frente, no versículo 49, diz-nos o texto que todos os que conheciam Jesus pessoalmente, incluindo as mulheres que o tinham acompanhado desde a Galileia, ficaram a uma certa distância a ver o que se passava. Então, o povo que o amava, os seus discípulos, estavam incrédulos com tudo o que estava a acontecer. Alguns tentaram acompanhar, outros fugiram e esconderam-se, mas estavam todos incrédulos, não sabiam o que estava a acontecer. O que eles estavam a ver era mau demais para ser verdade. E tinham boas razões para isso, porque muitos daqueles souberam da traição de Judas, souberam do julgamento ilícito, das testemunhas falsas, da mentira dos principais judeus, das principais autoridades espirituais do povo. Viram-no a ser torturado, a ser cuspido, a ser esbofeteado, humilhado com uma coroa de espinhos enterrada pela sua cabeça e vestido com um manto vermelho como se fosse um rei palhaço. Aqueles que o amavam não compreenderam o que estava a acontecer. Ouviram pessoas a dizer: salvou os outros, salve-se a si mesmo. Se de facto é o Cristo de Deus, o escolhido. Os discípulos viram-no com um corpo massacrado, a perder as forças e a morrer. E nada daquilo fazia sentido. Nada fazia sentido. A cruz, aquele castigo não era justo para ele. Ele era um bom homem. Ele fez bem a milhares de pessoas. Ele tinha poder sobre as doenças. Curou paralíticos, cegos, pessoas com doenças crónicas de anos, que tocavam nele e eram curadas. Os demónios curvavam-se diante dele e chamavam-lhe Senhor. Este homem tinha poder para repreender os ventos e o mar e andar sobre a água. Até mesmo a morte era pequena para ele.
Porque ele manifestou poder sobre a morte. Os discípulos conheciam a história de Lázaro. Não fazia sentido que aquele homem, a quem chamavam mestre, acabasse numa cruz romana. Ele manifestou o poder do céu. Ele era aquele que tinha poder para libertar Israel das mãos dos romanos. Naqueles momentos aqueles momentos não faziam qualquer sentido. A dor, a frustração eram imensuráveis. Os discípulos, sua igreja, sentiam-se assustados, sem saber se aqueles 3 anos tinha valido alguma coisa. Naquela hora havia medo, havia frustração, havia uma dor insuportável. Sentiam-se como um menino acabara de ficar órfão. Para nós é estranho este sentimento porque nós conhecemos a história e, de certo modo, nós dizemos, mas como é que eles não compreenderam? Jesus havia dito que iria ressuscitar ao 3º dia. Como é que eles não compreenderam? Para nós é esquisito. Mas a dor que eles passaram e a visão distorcida da missão do Messias não lhes permitia ver ou compreender o plano de Deus. Por isso eles sofriam, por isso eles estavam frustrados, por isso eles tinham perdido a esperança. E esse sentimento de angústia durou até domingo. Mas no domingo, tudo mudou. As mulheres foram ao sepulcro ao raiar do dia, bem pela manhãzinha. Elas tinham a intenção de preparar o corpo de Jesus, de cuidar do corpo do morto, do seu mestre, como mandava a tradição. Na sexta-feira elas não tiveram tempo, porque assim que acabava o dia, começava o sábado e era suposto os judeus descansarem como ordenava a lei de Moisés. Então, apesar das 100 libras de mirras e aloés, apesar dos 35 quilos de especiarias que José de Arimateia e Nicodemos gastaram, elas ainda assim queriam ir honrar e dignificar o corpo do seu mestre. Mas foram surpreendidas. Vamos ler o texto, eu lerei-o na versão de Bíblia para Todos. Lucas 24, versículo 1. No domingo, de manhãzinha, alta madrugada, as mulheres levaram os perfumes que tinham preparado e foram ao túmulo. Nisto, viram que a pedra que tapava a entrada do sepulcro tinha sido rodada para o lado. Entraram, mas não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estavam ainda sem saber o que haviam de fazer, quando viram 2 homens de pé junto delas, vestidos com roupas brilhantes. Elas baixaram os olhos para o chão, cheias de medo, mas eles disseram-lhes: por que procuram entre os mortos aquele que vive? Não está aqui, mas ressuscitou. Não se lembram o que ele vos disse quando ainda estava na Galileia? Que é preciso que o Filho do Homem seja entregue ao poder dos maus, dos homens pecadores, e que seja pregado numa cruz e que ao 3º dia ressuscite. Elas lembraram-se daquelas palavras e saíram do túmulo e foram dizer tudo aos 11 apóstolos e a todos os demais. Versículo 7 é impressionante. Era necessário, era preciso que Jesus fosse crucificado. E era preciso que Jesus fosse crucificado porque na cruz ele assumiu o pecado de todos nós.
Pecado é difícil definir pecado. Pecado é tudo aquilo que nós fazemos, pensamos ou sentimos que desagrada a Deus. Pecado pode ser uma mentira, pode ser um pensamento mau, pode ser um desejo maligno, pode ser um olhar maldoso. Pecado pode ser a cobiça escondida no nosso coração. Pecado pode ser orgulho, até orgulho mascarado de humildade. Pecado pode ser manifesto em palavras ofensivas ou em sentimentos como rancor, como raiva, como mágoa, como inveja, ressentimento. Pecado pode ser desejo de vingança ou ofensa física ou psicológica. E as Escrituras dizem-nos que todos pecaram. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E diz-nos mais, diz-nos que o salário desse pecado é a morte. Então, se todos somos pecadores, se todos somos culpados diante de Deus, se todos somos pecadores, todos somos culpados diante de Deus. E o que as Escrituras nos dizem é que se somos culpados, então estaremos afastados da glória de Deus para todo sempre. Destituídos de Deus para sempre. Por outras palavras, espiritualmente mortos. O lugar onde passa a eternidade de todos aqueles que espiritualmente estão mortos é o inferno. A Bíblia chama de lago que arde com fogo e enxofre. Então era necessário a cruz. Alguém tinha que pagar com a morte o pecado que era meu e que era seu. E Deus escolheu que esse alguém fosse o seu filho para morrer no nosso lugar, para nos substituir na hora da punição. Ele, na cruz, assumiu a nossa miséria, pagou por ela justamente o que deveríamos nós de pagar por ofender Deus. Então, era necessário que ele fosse crucificado. Mas o versículo 7 também nos disse que era necessário que ele ressuscitasse. Jesus não permaneceu morto. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressurgiu, venceu a morte. Ele tornou à vida, ele voltou à vida. A condenação da morte não teve poder sobre ele porque ele era puro. Ele estava inocente. Morreu sem jamais ter pecado. Mesmo em agonia perfeita, profunda, e não sentindo a comunhão do Pai. Lembram-se quando, a determinada altura, Jesus gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Talvez o momento mais doloroso da sua vida. Ainda assim, Jesus não pecou. Jesus passou da morte para a vida, vida eterna, vida plena, vida abundante. Mas a boa nova é que todos os que creem nele têm essa vida, têm a vida eterna. Romanos 8.1 diz-nos o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A ressurreição de Jesus é a reclamação de vitória. É o convite de Deus para participarmos
na vida eterna. A ressurreição de Jesus permite-nos viver como filhos de um Deus de amor. Agora, já não somos mais escravos do pecado. Agora, não estamos separados da presença de Deus. Não somos considerados culpados diante do Senhor. A condenação que nos estava destinada acabou. A sentença foi anulada. A dívida foi paga. Foi liquidada por Jesus. Jesus é o caminho desimpedido para Deus. Jesus é o caminho desimpedido para Deus. O véu do templo rasgou-se de cima para baixo. Foi Deus que o rasgou para que nós soubéssemos que não estamos sós. Para que pudéssemos viver com Deus em intimidade. Jesus saiu do sepulcro. É interessante que não foi direto para a glória, não foi direto para o céu. Durante 40 dias, ele foi aparecendo aos seus. E começou com Maria Madalena. Quem era? Podemos vê-la como uma adoradora fiel, que manteve-se junto à cruz até ao momento final. E logo de manhã, no domingo, estava lá, junto ao sepulcro, para honrar o seu Senhor. Mas também podemos vê-la como aquela mulher que teve 7 demónios. Ela era uma escrava de Satanás. Os demónios dominavam o seu corpo, a sua vida. Ela não tinha vontade própria, era um fantoche, era uma marionete nas mãos de Satanás. E Jesus libertou-a. Deu-lhe a salvação, trouxe-lhe dignidade, tornou-a numa filha de Deus. Naquela manhã, Maria Madalena chorava porque não sabia o que tinham feito ao corpo de Jesus. Mas Jesus não a deixou só. Jesus não a deixou só na sua dor. Apareceu-lhe e chamou-a pelo nome. Maria. E quando ela se voltou e viu, Jesus disse, Mestre. E Jesus deu-lhe a sua missão de ir anunciar aos discípulos a sua ressurreição. Mas naquele mesmo dia, havia 2 dos discípulos, não dos 11, mas de outros que seguiam perto de Jesus. Estavam a caminhar de volta para casa, para Imaús. Eles estavam frustrados, sofridos, derrotados, sem compreenderem o que tinha acontecido e voltavam para Imaús, uma cidade a cerca de 11 quilómetros de Jerusalém. Regressavam como quem regressa de uma grande derrota. E Jesus apareceu-lhes no caminho. E sem que eles o conhecessem, falou-lhes do que estava escrito nas Escrituras e como era necessário que o Messias padecesse antes de entrar na sua glória. Enquanto Jesus caminhava e lhes revelava as Escrituras, o coração deles ardia novamente. E já em casa, quando lhes deram o privilégio de partir o pão, eles compreenderam que estavam diante de Jesus ressurreto. Jesus tinha caminhado com eles. Jesus não os tinha deixado sós na derrota, não os deixou desistir. Não os deixou abandonar a missão, a fé. Assim como um bom pastor, ele foi resgatar as suas ovelhas. E assim que compreenderam quem Jesus era e que Jesus estava vivo, eles esqueceram o cansaço e mesmo de noite voltaram para Jerusalém para contar aos discípulos, aos 11. Mas os 11, ao ouvirem as notícias,
Não fizeram caso dele, como não tinham feito caso das mulheres que tinham dito, tinham visto anjos que lhes anunciaram Jesus ressurreto. Os discípulos, os 11, estavam com medo dos judeus, estavam fechados em casa, completamente falidos. Emocionalmente e espiritualmente, choravam com grande dor. E Jesus aparece-lhes e diz: paz seja convosco. E mostrou-lhe as mãos e o lado que tinha sido transpassado por uma lança romana. E quando o reconheceram, diz o texto das Escrituras, que eles ficaram felizes. Ficaram felizes. E o Senhor Jesus diz-lhes: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Como quem diz, a minha missão é a vossa missão. Jesus não os deixou sós no medo nem do desespero. Jesus não os deixou sós, apesar da incredulidade que tinham mostrado. E também a eles, Jesus deu-lhes uma missão. A sua missão. Até o cabeça dura do Tomé, que depois dos seus companheiros de ministério terem dito que viram Jesus, que viram as marcas dos escravos, o lugar onde a lança tinha sido espetada, aquele cabeça duro, chegou ao ponto de dizer: se eu não vir as suas mãos, o sinal dos escravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. E Jesus apareceu-lhes mais uma vez e disse: olha, Tomé, põe o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E aquele cabeça dura fez uma das declarações mais sublimes: Senhor meu e Deus meu. Podíamos falar de outros, como o caso de Pedro, que o tinha negado 3 vezes. E Jesus também não o deixou só na sua traição, mas perdoou e deu-lhe também a ele a sua missão: apacenta as minhas ovelhas. Em 1 Coríntios diz que Jesus apareceu a centenas de pessoas, só de uma vez a mais de 500. Mas eu quero lembrar convosco o que ele disse antes de subir aos céus. Mateus 28, 18 e 20. Jesus aproximou-se, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E depois Jesus diz-lhes: olha, e vós não estareis sós. Por outras palavras, é que o Senhor Jesus diz: e eis que estou convosco todos os dias, até à consumação do século. E assim o Senhor foi levado às alturas. Era necessário a cruz para que os pecados fossem pagos. Era necessário o sepulcro aberto para que a vitória fosse proclamada. Deus está conosco. E conosco conta para continuarmos a sua missão. Anunciarmos a salvação em Cristo Jesus. Aos seus discípulos, Jesus disse: fazei discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Queridos irmãos, essa é a nossa missão enquanto igreja. O nosso papel neste mundo é ser sal e luz, é ensinar que Jesus está vivo,
que Jesus ressuscitou e que só há um caminho, só há uma verdade, só há um que pode dar vida. É Ele mesmo. O nosso papel como igreja é esse. A nossa missão é essa. Mais do que muitas coisas do que nós fazemos na nossa vida. Essa é a nossa missão, é a nossa incumbência. E nós queremos fazê-lo em reverência ao Senhor, em gratidão ao Senhor. Todos aqueles que creem devem aprender o que Jesus ensinou e devem ser batizados. E eu creio que seria bonito nós hoje afirmarmos diante uns dos outros aqueles que querem ser batizados já este ano. Eu vou pedir a todos aqueles que se manifestaram com o desejo de batismo, e ainda outros que digam, eu creio e eu quero ser batizado, possam vir aqui à frente para a honra e glória de Jesus. Amém?